Fala aí, primos, tudo bem? Pô, eu tô no cruzeiro, como vocês já sabem. Conheci uns brasileiros, né? No jantar a gente se junta com mais um monte de gente. Na nossa mesa, por grande coincidência, só tinha brasileiro. E numa das últimas noites do cruzeiro, eu perguntei pra eles que pergunta que eles gostariam de fazer pra eu responder aqui em vídeo. E foi muita coincidência porque eles fizeram uma pergunta que, na verdade, vocês me fazem bastante e que eu ouço bastante. Eu já tive essa dúvida também. E hoje a gente vai falar sobre investimentos que rendem mais do que a poupança, só que com as mesmas características que ela tem, né? De segurança, de liquidez para você poder resgatar a qualquer momento. Então hoje eu vou te dar algumas alternativas para isso e também vou te explicar um pouquinho melhor sobre o funcionamento disso tudo, beleza? Vamos lá! Porra! Gostoso pra caralho! Bom, eu tô aqui em Barcelona, eu tô em um shopping aqui dentro de Barcelona, pertinho do Porto, muito legal. E, pô, eu tô com essa vista bacana, tomando um drink. Tomando os meus bons drinks. E vamos falar de poupança. Por algum motivo, o brasileiro ele tem uma grande segurança, né, dentro da poupança. Ele acredita que deixando o dinheiro na poupança a gente vai ter muita segurança, a gente não precisa se preocupar e tudo mais. Só que quase todo brasileiro sabe que o rendimento da poupança não é lá aquelas coisas. Não é um rendimento muito alto, às vezes você deixa seu dinheiro lá e tem a sensação que ele não está rendendo, né? Então existe tudo isso. E mesmo sabendo que a poupança não é um investimento muito bom, a gente às vezes deixa o dinheiro lá. Por uma questão de comodidade, né? Porque é simples, já está lá no banco, tá tudo certinho, tá fácil. Só que se a gente soubesse outras alternativas que tivessem a mesma liquidez da poupança, né? Ou seja, que a gente soubesse que pudesse resgatar a qualquer momento, sem prejuízo, sem nada, provavelmente valeria a pena a gente fazer algum movimento. Mas primeiro, a gente precisa entender um pouquinho da mecânica da poupança, porque a gente acha que entende, mas na prática a gente não entende muito bem. Na prática a gente acha que a gente deixa o dinheiro lá e está rendendo, né? E por mais que seja mais ou menos assim, a gente tem que pensar no seguinte: quando a gente deixa o nosso dinheiro na poupança, a gente está emprestando o nosso dinheiro para o banco, tá? E quando a gente empresta dinheiro para o banco pega essa grana que a gente deixou lá, paradinha no banco, e empresta para alguém. Para alguém que, sei lá, usou cartão de crédito ou para alguém que fez alguma coisa assim. Para nós que somos investidores, quais são as características do investimento em poupança? A gente tem uma rentabilidade, né, que geralmente varia entre 0,5%, 0,6%, às vezes até 0,7% ao mês. A gente é isento de imposto de renda, então a gente não paga imposto de renda. E, aliás, tudo que eu estou falando aqui, se você quiser algo mais aprofundado de poupança, é só entrar nesse vídeo que eu vou deixar o link em algum lugar aqui, que eu falei muito mais, assim, com muito mais detalhes sobre isso. A ideia não é entrar muito no detalhe agora de poupança. Mas, voltando ao tema, então a gente tem a rentabilidade, né, entre 0,5% e 0,7% ao mês, tem a isenção de imposto de renda, você pode resgatar a qualquer momento o seu dinheiro, só que aqui que entra uma pegadinha, porque a gente acha que a gente pode resgatar a qualquer momento o dinheiro, mas na prática, se a gente resgata o dinheiro, a gente não tem exatamente o rendimento do mês na poupança. Porque se você investe no dia 10 e você resgata no outro dia 5, por exemplo, você não vai ter a rentabilidade no mês, porque a poupança só rende no aniversário, né? Então, esse é o grande problema da liquidez na poupança. E em relação ao risco, se você investe até R$250 mil, você é garantido pelo fundo garantidor, então você não precisa se preocupar, beleza? Agora, vamos lá. A gente quer saber sobre as alternativas da poupança, né? Onde que eu posso deixar meu dinheiro para que ele possa ter um rendimento maior que a poupança e que, além disso, eu possa resgatar a qualquer momento, né? Eu quero poder fazer uma compra e resgatar o dinheiro na hora. Eu quero, sei lá, fazer uma viagem e quero ter dinheiro de onde tirar, né? O que eu posso fazer? Então, não são alternativas muito complexas, tá? Porque geralmente a gente quer deixar o dinheiro rendendo sem nenhum susto possível. Então, geralmente você vai querer buscar um investimento que segue uma linha reta, né, quando rende. Então, existem três alternativas principais. A primeira é o investimento mais conservador do Brasil. Eu já falei várias vezes aqui no canal, que é o Tesouro Selic. Se você quiser mais informações do Tesouro Selic, é só entrar no vídeo aqui em cima, ou enfim, em algum lugar aqui da tela, e você vai ter muito mais informações sobre o Tesouro Selic. Mas em resumo, o Tesouro Selic
é um investimento em que você empresta para o governo ao invés de emprestar para o banco, né? Então o seu risco é muito menor, porque o seu risco é do Brasil inteiro quebrar. What? Para um banco quebrar, geralmente ele quebra antes do Brasil, antes do país, né? Então ele tem o menor risco possível. Então, em termos de risco, ele já é muito mais conservador que a poupança. Em termos de rentabilidade, ele fica muito mais interessante, porque ele rende mais ou menos 100% da taxa Selic, né? Então hoje, né, na data que a gente faz esse vídeo, a Selic está em 14%, então seu investimento vai render mais ou menos 14% ao ano, né? Quando você resgata o seu investimento, você vai ter que pagar imposto de renda, que na poupança você não precisa, mas você não precisa se preocupar, porque quando você resgata já aparece na hora na tela quanto que é o seu valor líquido de resgate e tudo mais, e mesmo assim você vai ter uma taxa aqui de mais ou menos 12 e poucos % líquido, tá? Dependendo do prazo que você ficou aplicado. Mas você não precisa se preocupar em nada, porque até na pior das hipóteses, se você resgatar isso daqui já depois de um mês, você já tem um rendimento muito maior que na poupança, tá? Então, Tesouro Selic é a primeira opção. Você tem um rendimento muito maior que a poupança, você tem uma segurança igual ou maior, né? Alguns acham que é igual, alguns acham que é maior. Minha opinião, e na teoria das finanças, Tesouro Selic é mais conservador do que poupança. E um dos grandes benefícios também é que na poupança você tem um rendimento só no aniversário. E no Tesouro Selic você tem um rendimento diário. Então se você investe hoje, amanhã está rendendo, depois de amanhã está rendendo. Então sempre tem rendimento, né? Então esse é o bom. Se você deixar aplicado e não fechar um mês como aniversário, você não vai precisar se preocupar, você vai ter um baita rendimento, tá? Então ele é muito bom até para você constituir seu fundo de emergência ou deixar o seu dinheiro de curto prazo. E o grande ponto também é que para você investir num Tesouro Selic, você tem algumas opções. Ou você pode ir no seu próprio gerente do banco, né, e pedir para ele investir seu dinheiro no Tesouro Selic, ou você pode pedir para ele abrir a sua conta na corretora do banco e aí você faz sozinho com menos taxa, ou você pode abrir conta em uma corretora independente e em muitas você vai conseguir até pagar taxa zero, ou seja, 0% de custódia e você só vai ter que pagar imposto basicamente, tá? Então o Tesouro Selic é a primeira opção. A segunda opção, que costuma ser um pouquinho melhor que o Tesouro Selic, é o fundo DI, né? É um fundo de renda fixa com liquidez diária. Se você quiser entender até um pouquinho melhor sobre o fundo DI, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui em cima que eu falo com maiores detalhes sobre isso. Só que no fundo DI, imagina que o fundo é nada mais do que ter um gestor profissional, né? E aí tem várias pessoas que têm dinheiro, colocam dinheiro nesse fundo e o gestor escolhe o que faz com esse dinheiro. Seguindo uma estratégia, obviamente, tem todo um mandato ali do que o cara pode fazer e o que não pode. E aí, esses fundos são distribuídos pelo próprio banco que você tem conta, por corretoras, por bancos de investimentos, né? Então você encontra os fundos nesses lugares que eu falei, né? Tanto em banco, quanto em corretoras e tudo mais. E quando você vai investir, a rentabilidade que você tem costuma ser 100% do CDI ou para cima, né? Então, o CDI é sempre um pouquinho abaixo da Selic, né? Se a Selic é 14, o CDI é mais ou menos 13,9. Então se um fundo rende 100% do CDI, ele rende 13,9. Só que você encontra muitos fundos com liquidez diária, ou seja, em que você pode resgatar a qualquer momento, rendendo 104, 105% do CDI, né? Então é uma grande alternativa também à poupança, porque o fundo investe só em títulos conservadores e tem uma rentabilidade bem maior que a poupança, tá? Você pode resgatar diariamente e, além de tudo, você também tem um rendimento diário. Então, se você investe hoje e vai tirar daqui a X dias, ele rendeu todos esses dias. Então, você não precisa se preocupar. E no fundo DI, assim como no Tesouro Selic, se você pede o resgate, você vai ter que pagar imposto de renda. Mas não se preocupa que na pior das hipóteses você vai pagar 22,5% de imposto e na melhor você vai pagar 15%. Então geralmente você tem um rendimento bem acima da poupança, conservador também, pode resgatar a qualquer momento, tá? E a terceira opção que você tem é qualquer título de renda fixa que seja garantido pelo FGC, né? Então um CDB, uma LCI, uma LCA, qualquer coisa assim, que tenha um rendimento superior a 90% do CDI e que tenha liquidez diária, ou seja, uma carência a partir do dia zero.
Então parece meio complexo, né? Mas na prática você chega lá pro seu gerente, ou sei lá para onde você investe, uma corretora, não sei, e você fala para quem te atende, né? Pede, na verdade, sugestões de CDBs, LCs e LCAs que possam ser resgatados a qualquer momento. E ele vai te passar lá uma lista e vai te passar as taxas desses CDBs, das LCs e das LCAs. E quando ele te passa essas taxas, se ele te passar uma taxa muito baixa, esse investimento pode ser pior que a poupança. Se essa taxa for alta, esse rendimento pode ser maior que a poupança. Então você sempre vai querer, em um CDB, um rendimento superior a 90% do CDI, para valer a pena em relação à poupança, tá? É mais óbvio que perde de um Tesouro Selic, de um fundo DI, mas um CDB pagando mais que 90% é melhor que a poupança, e uma LC e LCA acima de 80% do CDI já é ótimo para você que quer ter algo superior à poupança com um risco semelhante, tá? Então, bom, só para recapitular, a gente falou aqui de 3 opções melhores que poupança, em que você tem a possibilidade de resgatar a qualquer momento, em que você tem uma rentabilidade maior e que você tem uma liquidez, né, como eu já disse, muito boa e risco igual, tá bom? Então a gente falou do Tesouro Selic, que é o investimento mais conservador do Brasil, a gente falou do Fundo DI e a gente falou de todos os títulos garantidos pelo FGC, que tem liquidez diária e te dá uma segurança muito boa, beleza? Bom, então tirei um tempinho aqui para gravar um vídeo para vocês, espero que realmente te agregue, que ajude você de alguma forma. E se você tem amigos que investem na poupança, familiares, etc., compartilhe esse vídeo, porque sem sombra de dúvida vai ajudar bastante eles e com certeza vai me ajudar a disseminar informação, que é o meu grande objetivo aqui no canal. Combinado? Então, te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!